Olá, seja bem-vindo à Hora da Ovelha. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu ensino a aumentar 40% no faturamento anual do seu rebanho de ovelhas. Nesse programa de hoje, eu vou falar sobre como que é possível reduzir a mortalidade no seu rebanho sem saber reconhecer e tratar as doenças. Para a gente entender como que isso é possível, primeiro a gente tem que entender o que é exatamente uma doença, o que significa, como que o animal adoece. Doença é uma alteração biológica, uma alteração que acontece no metabolismo, nos órgãos dos animais, que levam eles a desenvolverem, através dessa alteração, uma apresentação de sintomas que são perceptíveis ou não para nós. Então, existem diferentes tipos de doenças, diferentes classificações de doenças. Existem as doenças que são agudas e as doenças que são crônicas. Doença aguda é aquela doença que ela surge de uma forma rápida. De repente ela aparece. O animal estava bem e no dia seguinte ele já aparece com uma febre intensa, com uma dificuldade respiratória, com algum sintoma de curso rápido. Então, quando a doença acontece de forma rápida dessa maneira, a gente chama isso de uma doença aguda. Já a doença crônica é aquela doença que ela vem se arrastando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, leva um tempo para o sintoma aparecer. Então, é uma doença que ela vem se desenrolando devagarinho, vem causando danos ao animal devagarinho, vem se desenvolvendo, desenvolvendo, até que você perceba o sintoma desse animal. Então, isso é uma doença de curso longo, é uma doença que a gente chama de uma doença crônica. E existem vários fatores que podem levar um animal a adoecer, uma ovelha a adoecer. Então, existem os fatores que são causados por agentes, como bactérias, vírus, parasitas, e aí a gente envolve as doenças como pneumonias, como as clostridioses, dentre elas o tétano, a enterotoxemia, podridão do casco, são doenças causadas por agentes, a língua azul, a linfadenite caseosa, enfim, tem uma infinidade de doenças que são causadas por agentes como os vírus, bactérias e também os parasitas, como os vermes, como os coccidiose, que é causada pela eiméria. Então, o parasitismo também leva a uma doença, leva a uma alteração biológica no animal que ele acaba desenvolvendo um sintoma, como, por exemplo, a anemia, a papeira, a diarreia. Então, são sintomas que acontecem em função de um parasitismo por algum verme. As doenças também podem ser causadas por problemas ambientais. Por exemplo, um estresse térmico, né? Um cordeiro, quando nasce em uma época muito fria, e ele não consegue se aquecer o suficiente, ele entra num estado de hipotermia. Já o estresse térmico por calor é quando o ambiente está muito quente e o animal entra num estado de hipertermia, o animal entra num estresse por calor. Então, isso também é uma doença causada por um fator ambiental. Poluição na água também pode levar a uma doença, então pode levar a aparecimento de sintomas, pode levar a alterações biológicas no animal. Então, também é uma doença que é causada em função de um problema ambiental. Existem doenças genéticas que podem ocorrer mais ou menos em determinadas raças, ou que têm uma transmissão genética. Alguns animais têm mais predisposição a apresentar determinadas doenças em função de sua genética. Existem doenças que são causadas por fatores nutricionais. Então, a gente tem doenças que podem ser em função de excesso de algum nutriente, falta de algum outro nutriente, desequilíbrio desses nutrientes. Existem as doenças que são chamadas de metabólicas, que são causadas por erros na alimentação, como a toxemia da gestação, cálculo urinário nos machos, acidose, hipocalcemia. Então, isso são doenças que são causadas em função de erros no fornecimento da alimentação do animal, de erros no manejo alimentar do animal. São doenças causadas que têm como causa principal a alimentação. Existem doenças que são causadas em função de um manejo inadequado. Até mesmo quando a gente maneja os animais com muita brutalidade, você pode levar esse animal a desenvolver o estresse. Estresse reduz a imunidade mais baixa aumenta a ocorrência de doenças. E tem doenças que são em função de, por exemplo, manejo errado no ambiente onde o animal vive. Um ambiente muito sujo pode predispor esse animal a uma maior contaminação em função de bactérias, em função de parasitas. Falta de limpeza de coxo pode levar a problemas, a transmissão de doenças para esses animais.
superlotação no ambiente pode predispor esse animal a ter doença. Então, isso são doenças que são causadas em função de um manejo inadequado que a gente tem com esses animais. E por que é importante a gente saber tudo isso? Porque saber qual é a origem da doença, da onde que as doenças podem surgir, nos mostra o quanto que é importante o trabalho de prevenção dentro de um rebanho. Quando a gente entende que as doenças têm causas variadas, que não é só em função de alguma bactéria, de algum vírus, que existem fatores que são relacionados ao nosso manejo, ao nosso dia a dia, ao nosso erro humano, ao nosso modo de lidar com os animais, à forma como a gente força esses animais a viverem dentro da nossa propriedade, a gente começa a ver quanto que é importante um trabalho de prevenção, um trabalho de correção desses manejos errados, dessas coisas erradas que a gente vem fazendo com os animais, que acabam levando eles a adoecerem. Muitas dessas coisas erradas que a gente faz vão fazer com que os animais desenvolvam doença crônica, ou seja, elas vão se desenvolvendo devagarinho, 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 a gente não percebe muito sintoma, e quando a gente vê, o animal está caído, está doente, está com problema, e a gente tem dificuldade, a gente só foca naquele sintoma e não consegue identificar qual que é a causa dessa doença que está acontecendo para saber tratar esse animal. Quando, na verdade, se a gente tivesse feito um trabalho de prevenção, de correção lá atrás, de manter esse ambiente mais adequado, manter essa alimentação mais correta, manter essa limpeza de ambiente, cuidado com esses pontos que são cruciais dentro da vida do animal, para impedir que ele fique doente, seria muito mais efetivo do que se a gente ficar tentando achar uma solução depois que o animal chegou num estado que, às vezes, é tão crônico, veio se desenvolvendo tão lentamente, causou tantas lesões internas no animal, que, às vezes, o tratamento ali não vai ser eficaz. E mesmo que seja, pode ser que deixe alguma sequela séria nesse animal, porque isso veio se desenvolvendo e veio comprometendo outros órgãos, veio causando fibroses, lesões internas, que acabam fazendo com que esse animal, mesmo que se recupere, mesmo que você salve ele não tenha mais uma saúde plena, não consiga mais expressar em produção aquilo que ele poderia ter se ele não tivesse ficado doente. É um animal que já não ganha mais muito peso, já não vai parir um cordeiro saudável, não consegue produzir leite adequadamente para o seu cordeiro, cordeiro desmama fraco. Então, é uma cadeia de coisas que vem acontecendo em função de um erro lá atrás e que você não se atentou ou não sabia como corrigir e acabou levando esse animal a chegar nesse ponto, e isso vai prejudicando o seu dia a dia e vai fazendo com que sua produção seja pior, o seu faturamento seja mais baixo, a sua mortalidade seja maior, o desempenho dos seus animais seja pior, seja ruim. Então, reconhecer uma doença, saber exatamente qual é a doença, é uma tarefa difícil, ela não é simples, precisa de muito estudo. Por isso que quando um veterinário vai atender uma propriedade, ele não se baseia só no sintoma, só naquilo que ele está vendo ali na hora do animal. Ele tem que investigar tudo que gira em torno desse animal, toda a vida anterior e tudo que envolve o que acontece com esse animal no dia a dia, na alimentação, no manejo, no ambiente, no convívio com os outros animais, como que você maneja. Por isso que tem aquelas perguntas que a gente faz, o que ele comeu, como que é fornecida a alimentação, o que aconteceu antes, o que foi, teve algum manejo diferente. Tudo isso é importante para que a gente entenda como que o animal chegou naquele ponto. Alguns sintomas, eles são, como a gente chama, inespecíficos. Por exemplo, uma febre. Uma febre, ela pode acontecer quando o animal tem uma infecção por bactéria, por vírus, por parasita, um trauma, uma pancada, um estresse por calor. Tudo isso pode levar a uma febre. Então, é um sintoma inespecífico. Se eu tenho um animal com febre, não necessariamente ele vai me dizer qual é a doença que esse animal tem. Outro sintoma inespecífico é o animal parar de comer. Quando o animal ele está com problema de fígado, ele para de comer. Quando ele está com dor, quando ele está desidratado, quando ele está com problema neurológico. Então, são várias causas que levam um animal a ficar sem comer. Isso é um sintoma inespecífico. O animal está demonstrando que está doente, mas não está me mostrando qual é a doença que ele tem. Algumas doenças têm seus sintomas específicos, por exemplo, uma linfoadenite caseosa. A linfoadenite, ela desenvolve um caroço nos linfonodos, por exemplo, os linfonodos externos. Então, é visível, eu consigo visualizar que aquele caroço vem se desenvolvendo, vem crescendo, até chegar um momento em que ele, se você não atuar no momento certo, ele vai romper e vai extravasar, vai vazar aquele conteúdo que tem dentro dele no ambiente. E isso que vaza no ambiente é um contaminante para os outros animais.
Então, quando eu percebo que tem animais com linfoadenite que se rompeu sozinho no ambiente, eu posso ter certeza que outros animais estão contaminados dentro do meu rebanho. Mas isso é um sintoma que é específico dessa doença. Eu consigo reconhecer que quando aquele linfonodo está se desenvolvendo, está crescendo, se rompe no ambiente, isso é causado por uma linfadenite. E o conteúdo dessa linfadenite também ele é específico, porque ele parece um queijo. Ele é um conteúdo que a gente chama de caseoso, né? Ele é um pus endurecido, vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender. Ele não é líquido, ele é um conteúdo denso, do amarelo para o esverdeado, pode ter estrias de sangue, mas ele é bem específico dessa doença. Diferente, por exemplo, de um cisto sebáceo, quando eu tenho na pele de um animal, que não é num local onde tem linfonodos, ele se desenvolve em outra área, mas também é um caroço que se desenvolve na pele do animal, mas o conteúdo dele é como se fosse um cravo espremido, é um conteúdo de sebo, então ele é um cisto sebáceo. Então, isso são sintomas específicos de determinadas doenças. Mas a maioria dos sintomas que a gente observa nos animais, eles são inespecíficos, eles podem ser comuns a várias doenças. Por isso que é tão importante a gente fazer um trabalho adequado dentro de um rebanho na prevenção das doenças. Porque quando a gente consegue evitar que o animal apresente a doença, a gente consegue corrigir esses problemas, essas fontes de contaminação, essas causas de doenças, a gente vai evitar que o animal apresente a doença e chegue num quadro onde a gente precisa entrar com um tratamento e não sabe qual é o tratamento que vai utilizar. A gente viu muito esse trabalho de prevenção na época da pandemia. Quando surgiu o vírus, quando surgiu o Covid, ninguém sabia exatamente como era o tratamento, como que tinha que fazer o tratamento. E também não existia vacina. Foi uma coisa que surgiu e os médicos não sabiam como atuar. Então, qual foi a primeira reação que todo mundo teve? Foi o isolamento, isolar para não ter contato um com o outro. Então, esse foi um trabalho de prevenção. As pessoas ficaram isoladas e as pessoas que precisavam sair de casa tinham que usar máscara. Por quê? Porque você reduzia a transmissão de uma pessoa para outra. O uso do álcool para eliminar a possibilidade de transmissão, o álcool nas mãos que a gente utilizava, também era uma outra medida de prevenção. Porque como não se sabia o tratamento que era para ser feito com aquela doença até o momento, e não existia uma vacina, o trabalho de prevenção foi fundamental para reduzir o índice de casos. Ele não foi totalmente eficaz porque houve muita falha, mas foi um trabalho de prevenção na tentativa de reduzir a transmissão da Covid naquela época, em que não se sabia os tratamentos que podiam ser utilizados. Depois surgiu a vacina, que daí reduziu mais ainda o número de pessoas doentes, então reduz a transmissão. E a vacina também é um trabalho de prevenção. Então, o que realmente foi efetivo na redução do surgimento de Covid, na redução do que a gente da Covid no nosso dia a dia, foi o trabalho de prevenção. Prevenção com as máscaras, prevenção com isolamento, prevenção com álcool nas mãos, prevenção com a vacina. A redução de ocorrência da doença foi mais um trabalho de prevenção do que o tratamento propriamente dito das pessoas que chegaram a pegar a doença. Teve uma vez que eu fui atender uma propriedade, onde os animais eles estavam apresentando uma deficiência de marcha, eles estavam com deficiência de se locomover com os membros traseiros e apresentavam muito tremor muscular e alguns animais apresentavam problemas respiratórios. Então era uma doença que ela podia ter vários fatores associados. Ela podia ser uma doença muscular, uma doença neurológica, podia ser um problema de pulmão, porque os animais apresentavam problemas pulmonares. Na verdade, a investigação que a gente fez naquela propriedade me levou a chegar à conclusão que aquilo era uma deficiência de vitamina E e selênio. Selênio é um mineral que é comum no sal mineral que a gente fornece para os animais. A deficiência desses dois elementos, da vitamina E e selênio, causa uma doença que é chamada de músculo branco. E isso pode levar tanto a problemas musculares, porque o animal perde o tônus, vamos dizer assim, do músculo, ele perde força no músculo, e pode levar a problemas cardíacos, porque o coração também é um músculo, que acaba levando a problemas pulmonares. Então, é um quadro com alguns sintomas que não são específicos, eles podem ser comuns a vários problemas, mas que a investigação toda de tudo que girava em torno daquele animal, como era a alimentação, como que era o manejo naquela propriedade, levou à dedução de que o problema, e inclusive da raça, que era uma raça de crescimento rápido, levou à dedução de que o problema estava
nessa deficiência de selênio e vitamina E. Já em uma outra propriedade que eu fui atender uma vez, houve uma alta incidência de animais com prolapso de reto. Prolapso é quando o reto do animal, que é aquela partezinha final do intestino do animal, saía para fora, como se fosse uma hemorroida grande. Esse cliente, ele teve um surto de prolapso na propriedade e ele não sabia o que estava acontecendo. E ao investigar na propriedade, dois fatores me chamaram a atenção. Primeiro, o corte da cauda desses cordeiros, que era muito curto, e isso favorece o surgimento do prolapso. Então, já foi um manejo que não tinha como corrigir nesses animais que já apresentavam o prolapso, né, porque a cauda já estava cortada, mas que a gente já alterou para as próximas gerações. E outra coisa que chamou a atenção é a quantidade de pó, de poeira que tinha no trato dos animais, na alimentação deles. Eles usavam uma ração com excesso de poeira. Isso causa uma irritação, que acaba, uma irritação nas vias respiratórias, que acaba levando o animal a tossir mais e predispõe o animal a ter prolapso. Então, foram duas correções que a gente fez para as próximas gerações que resolveram o problema da propriedade. Aqueles animais que já estavam cometidos, a gente teve que fazer daí a sutura em cada um deles para tentar recuperar esses animais, para depois mandar eles para o abate, que eram animais de engorda. Então, são animais que perderam peso, que tiveram uma infecção, que teve que ser tratada, tiveram que receber antibiótico, mas animais que tiveram que passar por um tratamento que saiu muito mais caro do que a medida preventiva, que é evitar o corte de cauda muito curto e fazer uma alteração na dieta desses animais para evitar esse problema do excesso de pó na alimentação. Então, veja como o manejo preventivo, às vezes, ele é muito mais simples e barato do que um manejo corretivo, do que tratar um animal doente. E aí muitos criadores ficam preocupados, mas se eu não souber reconhecer a doença e não souber como tratar, eu não tenho como reduzir a mortalidade. Você tem que fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de correção de tudo que envolve o dia a dia dos animais. Eu citei aqui quais são as causas de doenças, que a gente tem as causas que são em função de agentes, em função de manejo, em função de alimentação, em função de ambiente. Então, você vê como que agir sobre esses pontos, agir sobre a identificação dos animais que podem ser portadores de doenças, agir sobre o ambiente que pode estar causando uma doença, agir sobre a alimentação que pode estar levando seu animal a ficar doente, e sobre o seu manejo, o modo de fazer o seu manejo, essas ações em conjunto vão prevenir a ocorrência das doenças, vão evitar que seus animais fiquem doentes. E você não precisa ficar se preocupando em reconhecer e tratar cada uma das doenças que acontecem, porque elas vão reduzir. Você vai ter uma menor incidência de doenças no seu rebanho, você vai ter animais mais saudáveis e animais que são mais produtivos. Às vezes, o animal não chega a morrer, às vezes um criador ele não tem uma alta mortalidade ou ele não tem uma alta incidência de animais com sintomas. Como eu falei, as doenças elas podem ser agudas ou crônicas, elas podem apresentar sintomas a longo prazo. E, da mesma forma, alguns sintomas eles podem ser inaparentes. As doenças, às vezes, elas são silenciosas, elas estão ali causando um dano no animal, estão causando alterações no animal, mas que não manifestam sintomas, que os sintomas não são tão percebidos pela gente. Então, esse é o pior quadro que a gente pode ter. Porque quando a doença se manifesta, você está vendo que o animal está doente, você reconhece que existe alguma alteração, que aquele animal está precisando de socorro, de ajuda, e você vai tentar resolver aquilo. Mas quando isso não se manifesta, você não se atenta, você não percebe que esse animal tem algum problema. E isso pode levar com que você tenha uma menor produção de cordeiros, uma produção de cordeiros mais leves, um desmame de cordeiros mais leves, uma baixa produção de leite por suas ovelhas, uma menor taxa de fertilidade, suas ovelhas demoram mais para pegar cria, seu carneiro demora mais para cobrir as ovelhas, porque ele não se sente tão bem, ele não manifesta muita doença, não manifesta um sintoma, mas ele não se sente bem, ele sente alguma alteração, então ele tem menos interesse pelas ovelhas. Então, quando esse trabalho de prevenção não está sendo bem feito, este animal ele pode estar desenvolvendo, em fase de desenvolvimento de uma doença, ou ele pode estar sem apresentar sintomas de alguma coisa, mas que esteja impedindo ele de estar com a saúde plena, que está num bom estado de saúde. Então, é um animal que vai ter uma redução de produtividade. E redução de produtividade vai contra o aumento de faturamento. Quando a gente quer ter mais faturamento com o nosso rebanho, com nossos animais, a gente precisa ter animais mais saudáveis.
Só um animal em plena condição de saúde vai ter capacidade de produzir um cordeiro com saúde, desmamar um cordeiro com saúde e com potencial de ganho de peso. Uma ovelha ela precisa estar bem de saúde para ela ter uma gestação boa, uma lactação boa, produzir leite em quantidade e qualidade suficiente para o seu cordeiro. Um cordeiro tem que estar em pleno estado de saúde para que ele busque a mãe para mamar, para que ele se alimente adequadamente, para que ele se desenvolva e ganhe peso. Aquele mesmo exemplo da Covid pode servir aqui para nós. Quantas pessoas não passaram por um tratamento, não tiveram doença, Covid, não foram internadas, passaram por tratamento e meses depois elas ainda tinham sequelas, elas ainda tinham alguma dificuldade ou respiratória ou algum outro sintoma que impediam ela de se sentir completamente bem. Essas pessoas ficaram com uma sequela, vamos dizer assim, em função da doença. Elas demoraram muito tempo para se recuperar. Isso pode acontecer também quando a gente cuida apenas do tratamento dos animais doentes na nossa propriedade. Às vezes o animal passou por uma doença que deixou lesões, que deixou alterações significativas no seu organismo, e o tratamento, às vezes, que você faz foi eficaz para tirar ele desse quadro, mas as lesões ficaram. Algumas lesões podem permanecer por longo prazo, ou até permanentemente, e esse animal não ter mais uma plena capacidade de produção dentro do rebanho. Então, um trabalho de prevenção, ele é muito mais importante, eficaz e barato dentro de um rebanho do que um cuidado de tentar reconhecer todas as doenças e saber como tratá-las. É muito mais importante você gastar tempo e gastar energia reconhecendo o que causa os problemas dentro da sua criação e corrigindo esses problemas, do que você ficar preocupado em tentar reconhecer todos os sintomas e como saber tratar, reconhecer qual é a doença específica que está acontecendo no seu rebanho. O mesmo trabalho de prevenção que é feito no ambiente, ele serve para várias bactérias. O mesmo trabalho de prevenção que é feito na alimentação, ele serve para várias doenças, ele evita várias doenças. E além de evitar várias doenças, ele melhora o estado geral do animal. O animal tem um melhor desempenho. Por exemplo, se você tem uma alimentação mais balanceada, você consegue atender todas as necessidades desse animal. Além de você estar prevenindo doenças que são em função de problemas na alimentação, você está promovendo uma melhor saúde, uma melhor nutrição para esse animal. Um animal mais nutrido, mais saudável, é um animal que tem uma condição melhor de lutar contra os problemas que podem acontecer dentro do rebanho. Se chegar a ter algum agente que possa ser o causador de uma doença, ele estando bem, com seu metabolismo funcionando adequadamente, ele pode se defender sozinho dessa doença, ele pode ser capaz de impedir que essa doença cause danos a ele. O seu próprio sistema imunológico está mais ativo, está funcionando melhor e consegue impedir que esse animal adoeça. Já ao passo que se os animais têm uma nutrição ruim, têm um ambiente ruim, estão com uma baixa imunidade em função de estresse, ele tem menos condições de se defender, porque ele, com menos imunidade, com tudo, com essa alimentação ruim, com esse ambiente ruim, ele tem menos quantidade de anticorpos, ele tem menos capacidade de que esses anticorpos ajam contra algum agente que venha atuar sobre ele. Então, ele tem menos condições de se defender de alguma doença. E alguns criadores se preocupam demais em ter um calendário fixo de vacinação e de vermifugação. Vermífugo não pode ser com data fixa. O controle da verminose ele deve ser feito mensalmente, mas não pode ser aplicado com data fixa, porque isso leva a outro problema, mas isso é história para um outro dia. Vacina, ela deve ser de acordo com o manejo da propriedade, de acordo com o dia a dia da propriedade. Um calendário fixo não deve ser copiado do seu vizinho. Se seu vizinho tem um manejo e desenvolver um calendário para ele, ele não vai servir para você. Você tem que desenvolver o seu calendário em cima do manejo dos seus animais, da estação de monta das suas ovelhas, do nascimento dos seus cordeiros. É isso que vai ditar o seu calendário de vacinação dentro da propriedade. Então, não ter um calendário fixo de vacina de vermífugo não é o que está impedindo você de reduzir a mortalidade no seu rebanho, se você tem mortalidade nos seus animais. E um erro comum que eu vejo em grande parte dos criadores é achar que a prevenção é feita apenas com a vacina. Vacina é uma das formas de fazer prevenção, como foi no caso do Covid. Depois que foi desenvolvida a população foi vacinada e reduziu o risco e reduziu a transmissão da doença. Mas a vacina não é a única forma da prevenção. Antes da vacina, a gente fez o isolamento, a gente usava máscara, a gente usava o álcool,
Nos animais, a mesma coisa. Não é só a vacina. A gente não pode querer usar a vacina como uma muleta, achar que eu vacinei o animal e está tudo certo, que o animal não vai ficar doente. O animal pode ser vacinado e adoecer se ele não tiver uma condição adequada. Se o animal, mesmo um animal vacinado, mas que não tenha seu metabolismo funcionando adequadamente, não vai fazer um bom uso dessa vacina. Ele não vai conseguir produzir anticorpos de forma adequada contra a doença que você vacinou esse animal. Porque ele precisa estar com seu metabolismo funcionando adequadamente para que aquela vacina estimule o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos. Se o animal está ruim, com seu metabolismo ruim, ele está com deficiência nutricional, ele está com estresse muito alto, está enfrentando altos problemas no ambiente, ele não vai ter essa capacidade plena de produzir anticorpos contra a doença que você vacinou. Então, a gente não pode se basear na vacina como um único método de prevenção. Não pode usá-la como uma muleta, achando que, uma vez vacinado, o animal não vai ter problema. Quantas vezes você não fez vacina nos seus animais e, mesmo depois de ter vacinado, os animais ficaram doentes contra aquela doença que você vacinou? Você joga a culpa na agulha, você joga a culpa na loja onde você comprou a vacina, você joga a culpa no laboratório que produziu a vacina, mas às vezes o problema está dentro da propriedade, quando você não tem animais em condições adequadas para que eles mesmos consigam utilizar aquela vacina e se produzir seus anticorpos para se defender daquela doença. Então, a prevenção é um conjunto de ações que a gente deve ter dentro do rebanho, que envolve desde o manejo dos animais, lá, desde a época da hora que a gente vai escolher os animais para colocar na estação de monta, fazer a seleção dos nossos animais que permanecem no rebanho, do controle da limpeza do ambiente, limpeza de coxo de água, manutenção do piso desse ambiente onde os animais vivem, a forma como a gente utiliza a pastagem, se a gente faz superpastejo, subpastejo, como que é utilizada essa pastagem, o tipo de alimento que a gente usa, como que a gente usa esse alimento, o manejo do dia a dia que a gente faz com os animais, a forma como a gente aplica vermífugo, a forma como a gente aplica vacina, a idade que a gente aplica vacina, a época que a gente faz a vacina nos cordeiros e nas mães. Então, tudo isso são medidas preventivas para evitar o surgimento de doenças no nosso rebanho. E uma coisa que você já pode começar a fazer hoje aí no seu rebanho é preparar um local separado para as ovelhas que vão criar. Manter um local separado e limpo, o mais limpo possível, para você evitar a contaminação dos cordeiros no ambiente assim que eles nascem. O cordeiro, ele nasce sem imunidade. Se ele nascer num ambiente que está muito sujo, que tem uma alta contaminação, ele já pode se infectar ali e sair doente e adoecer logo depois do parto. E aí você tem um alto índice de mortalidade desses cordeiros. Então, se você preparar um local, separa um local para esses animais que vão parir, para eles parirem num local mais limpo, mais desinfetado, sem tanta sujeira, você vai reduzir o problema de infecção desses seus cordeiros nos primeiros dias de vida ali. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima Hora da Ovelha. Até mais.